Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Conscientes da Missão. Quero ler um texto com os irmãos que está lá em 1 Pedro, quero ler 1 Pedro capítulo 2, dos versículos 4 até o 9, está escrito assim. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, antes de discorrer aqui o que eu quero falar um pouquinho nesse texto, eu preciso fazer um resumo do capítulo 1 para a gente entender o que o apóstolo Pedro está escrevendo aqui nesse capítulo 2, o que ele está encorajando os irmãos e falando para eles: ei, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Ou seja, vocês também fazem parte da construção de Deus, vocês são instrumentos de Deus. No capítulo 1, amados, o apóstolo Pedro, ele começa dando a explicação do evangelho. Então, ele vem explicando que Deus nos escolheu de acordo com o seu pré-conhecimento, ou seja, ali ele já deixa claro que a eleição, a escolha de Deus não é fundamentada na acepção de pessoas, né? Deus não escolhe simplesmente alguns para a perdição e outros para a salvação ao seu bel prazer. Não, toda a eleição, toda a escolha de Deus está fundamentada no seu pré-conhecimento, ou seja, ele já sabe antecipadamente quem vai rejeitá-lo, quem vai aceitá-lo, quem vai se render a ele e quem não vai se render a ele. Então, ali no capítulo 1, Pedro vai explicando. Deus nos escolheu de acordo com o seu pré-conhecimento por meio da obra santificadora do Espírito Santo, ou seja, quem realiza a obra santificadora em nós é o Espírito Santo. E ele faz isso por quê? Para que nós vivamos a obediência que vem da fé e nós possamos viver todo o poder do sangue de Jesus que foi aspergido sobre nós. Então, todo esse poder, toda essa obra é realizada por quem? Pelo Espírito Santo. E aí ele vai dizer que pela graça e pela misericórdia de Deus, nós fomos regenerados, ou seja, nós nascemos de novo para uma esperança viva. E isso aconteceu por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é nova vida para nós, nova vida para todo aquele que crê. É impossível nós sermos regenerados, nascermos de novo, sem crermos na ressurreição de Cristo. É pela ressurreição que nós somos justificados, que nós recebemos a nova vida. E essa nova vida nós vamos viver sendo o quê? Sendo santificados pelo Espírito Santo, recebendo o poder que vem de Deus para que vivamos essa nova vida. Aí ele vai explicar que é necessário nós enfrentarmos sofrimentos. Por quê? Porque toda essa nova vida é vivida pela fé e a fé precisa ser provada para que ela seja para que seja mostrado, confirmado que a nossa fé é genuína. Tudo isso está ali no capítulo 1 de 1 Pedro. Ele vai explicando tudo isso, o que é o evangelho, a obra de regeneração
que foi realizada por meio de Cristo Jesus, o quanto é necessário nós passarmos pelas provas da nossa fé para que fique concluído, para que fique confirmado que a nossa fé ela é uma fé genuína. Diante de tudo isso, ele vai dizer assim que nós não precisamos nos preocupar, por quê? Porque nós já temos a garantia da proteção de Deus. Deus é que nos protege enquanto estamos trilhando a nossa caminhada de fé. Tudo isso ele explica ali, no capítulo 1 de Pedro. E aí ele vai dizer assim: olha, agora que vocês entenderam, que vocês sabem o que é o evangelho, ele termina o capítulo 1 falando: essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Ou seja, esse é o evangelho que foi pregado a vocês para vocês crerem na obra que Cristo Jesus realizou, crerem na obra santificadora do Espírito, vocês creem na regeneração que vocês receberam. Então, agora que vocês receberam tudo isso, que vocês creem em tudo isso, ele começa o capítulo 2 dizendo: então, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda espécie de maldade, e se rendam com um coração puro diante do Senhor para receber, assim como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que vocês possam ser o quê? Amadurecidos, para que vocês possam crescer para a salvação, ou seja, para que vocês possam desenvolver a salvação. Por quê? Porque à medida que vocês vão se aproximando de Deus, se aproximando de Jesus Cristo, aí vem esse texto que nós lemos. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Ou seja, entendam o evangelho, entendam a identidade de vocês em Cristo Jesus, e depois que vocês entenderem tudo isso, vocês se livram de toda maldade, vocês vão se livrando de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, e vão se tornando conscientes de que assim como Cristo Jesus é a pedra angular, ele é a pedra para a construção, a pedra que inicia-se a construção de Deus, ele é o fundamento para a construção de Deus. Vocês também, à medida em que vocês se aproximam dele, vocês precisam ter consciência de que vocês também são usados como pedras vivas para a edificação da casa de Deus. Amados, nós temos uma missão. Deus nos chamou para uma missão. Deus nos chama para colaborar, cooperar com Ele, a edificação que Ele está fazendo, a construção que Ele está fazendo. Ele nos chama para sermos colaboradores dele. Nós também somos pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual. E daí ele vem e faz uma declaração extraordinária, que aqueles que creem na pedra angular, pedra preciosa, eles nunca, jamais serão envergonhados, outra versão diz confundidos. Ou seja, nós que estamos vivendo em Cristo Jesus, crendo na suficiência de Cristo Jesus, não precisamos ter medo de sermos confundidos, de sermos envergonhados. Não, por quê? Porque o propósito de Deus é que nós caminhemos alinhados com Ele na mesma missão, debaixo da mesma missão, sendo usados para a construção, para a edificação, para a salvação. Mas o desejo de Deus é o quê? É a salvação das pessoas. É por isso que Cristo Jesus morreu. Cristo Jesus morreu e ressuscitou para a salvação. É por isso que Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. O ladrão veio para roubar, para matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. Qual que é a principal missão do Senhor? Trazer salvação, redenção, regeneração. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Infelizmente, nem todas serão. Por quê? Porque não vão crer, não vão depositar a sua confiança em Deus. Mas esse propósito de Deus de salvar os homens, ele usa quem para levar essa mensagem da salvação? Ele usa quem para ser uma pedra viva para a edificação da casa espiritual, ou seja, do corpo de Cristo? Quem que ele usa? Nós, amados, nós.
É por isso que lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, está escrito assim, que agora que nós nascemos de novo, somos uma nova criação, devemos deixar o resto tudo para trás, devemos viver a vida da nova criação, entendendo que somos embaixadores, ou seja, representantes de Cristo Jesus aqui na terra. Por quê? Porque ele faz o apelo ao mundo por nosso intermédio. É por nosso intermédio que ele leva a mensagem da salvação para o mundo. Amados, essa é a nossa missão. Talvez você esteja perguntando, qual que é a vontade de Deus para mim? Qual que é a minha missão aqui na Terra? A sua missão é ser participante da missão principal de Deus. Qual que é a missão principal de Deus? Salvar os homens. Ele já fez uma obra completa para a salvação. As pessoas só precisam crer. E quem que ele usa para anunciar essa obra que ele fez? Nós. Mas nós precisamos estar conscientes da missão. Nós precisamos estar conscientes da missão de Deus. Por que muitas vezes nós vivemos uma vida frustrada, decepcionada? Porque nós não temos entendido o porquê da nossa existência, nos questionamos as coisas que acontecem na nossa vida. Sabe, amados, nós precisamos avançar. Deus, ele quer nos levar para um novo nível, sabe, para um novo nível de amadurecimento na nossa vida cristã. Chega de nós ficarmos olhando só para o nosso próprio umbigo e reclamando o tempo inteiro. Ah, eu orei tanto por isso na minha vida e não aconteceu. Orei por aquele emprego, não aconteceu. Orei por aquele ganho financeiro, não aconteceu. Orei por aquele casamento, não aconteceu. Orei por aquilo, não aconteceu. Sabe, a gente fica assim olhando só para o nosso próprio umbigo. A nossa missão é estarmos debaixo da missão de Cristo Jesus, que é salvar as pessoas. A nossa missão não é enriquecer, a nossa missão não é casar, né, para quem não é casado, a nossa missão não é conquistar bens, a nossa missão não é subirmos de cargo na nossa empresa a cada ano, a minha missão é essa. Não, a nossa missão não é essa. A nossa missão é sermos cooperadores de Deus, sermos pedras vivas para a edificação da sua casa espiritual. A nossa missão é anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas isso não significa que nós não vamos enriquecer, que nós não vamos ter uma família abençoada, que nós não vamos prosperar no nosso trabalho. Eu não estou falando isso. Eu estou falando qual que é a missão. Quando nos sujeitamos à missão, aí nós vamos viver tudo o que tem para nós ali, na missão. É mais ou menos assim, amados. Deus sempre faz a comparação entre Cristo e a igreja com um casamento, né? Deus gosta de fazer essa comparação. Então, imagine um casal que eles caminham com os mesmos objetivos, debaixo da mesma missão. Eles oram juntos, eles conversam, eles estabelecem a vida financeira, emocional, a criação de filhos, eles estabelecem tudo juntos. Nós vamos por esse caminho aqui na criação de filhos. Nós vamos por esse caminho aqui na nossa vida financeira. Nós vamos por esse caminho aqui na nossa vida emocional. Nós vamos por esse caminho aqui nos nossos negócios. E eles caminham juntos. Amados, esse casal vai prosperar. Esse casal vai prosperar em tudo que eles fizerem, porque eles caminham juntos e eles colocam tudo isso debaixo do senhorio, da liderança do Senhor. Eles recebem do Senhor a direção e eles vão. Nós vamos por aqui. Não tem como dar errado. Esse casal vai prosperar. Por quê? Porque eles estão direcionados pelo Espírito Santo e caminhando juntos, debaixo da mesma missão. Agora imagine um casal que eles discordam em tudo. Em relação à criação de filhos, a esposa faz de um jeito, o esposo de outro. Em relação à vida financeira, a esposa vai por um caminho, o esposo vai por outro. Em relação à vida emocional, a esposa pensa de um jeito, o esposo de outro. Em relação aos negócios, a vida profissional, carreira, a esposa tem uma visão, o esposo tem outra. E eles, cada um deles quer provar que a visão deles é a que está certa.
A visão, o esposo quer provar que ele tá certo, a esposa quer provar que ela tá certa. Então, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Como que esse casamento vai prosperar, amados? Não vai. Daí a vida financeira deles fica travada, aí o esposo culpa a esposa culpa o esposo. A vida emocional, a vida de relacionamento entre os dois fica assim, bem confusa, cheia de conflitos, e aí o esposo culpa a esposa culpa o esposo. Na criação de filhos, não dá nada certo. Os filhos crescem rebeldes, revoltados, respondões, e aí o pai fica culpando a mãe fica culpando o pai. Por quê? Porque eles não estão na mesma missão. Eles estão juntos, eles estão casados, mas eles não estão na mesma missão. Como que esse casamento vai prosperar? Como que essa família vai prosperar? Não vai. Vai dar errado. Não tem como dar certo. Amados, assim é na nossa vida com Deus. Nós precisamos estar conscientes da missão de Deus. Por quê? Porque nós fomos inseridos em Cristo Jesus. Agora nós participamos da missão dele. Qual que é a missão dele? Salvar as pessoas. Qual que é a missão dele? É que todos os homens sejam salvos. Cristo já fez uma obra completa. E ele usa quem? Nós. Não são os anjos que vêm pregar o evangelho, somos nós. E nós pregamos não simplesmente com palavras, mas com o nosso modo de vida, como nós vivemos. Muitas vezes prega muito mais do que 1000 palavras. Amados, nós precisamos estar conscientes dessa missão. Sabe, a gente tá muito crente mimimi, sabe? Tudo reclama, ai, tudo é decepcionante, tudo a gente se frustra. Por quê? Porque a gente não tá entendendo quem a gente é em Cristo Jesus. Sabe, chegou o momento de a gente avançar. Ei, nós somos, olha o que a palavra diz, nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, o povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Você não tem do que reclamar, você pertence a Deus, você pertence ao Criador dos céus e da terra, você pertence ao dono do mundo, você pertence ao Todo-Poderoso. Você não precisa se preocupar, ele sabe do que você precisa, ele sabe que você precisa pagar suas contas, ele sabe que você precisa de dinheiro para viver nesse mundo aqui, ele sabe disso, ele sabe das suas necessidades emocionais, ele sabe de tudo isso e ele já te deu tudo em Cristo Jesus, mas nós, por não crermos, por não depositarmos a nossa fé, nós estamos perdendo de viver e desfrutar o poder da missão de Deus. Amados, nós não estamos aqui simplesmente para trabalhar, como muitas vezes a gente vê no mundo, né? Ai, a vida do adulto é trabalhar e pagar boleto, trabalhar e pagar boleto. As pessoas dizem, né? Não, amados, nós não estamos aqui nesse mundo para isso. Não estamos. Nós fazemos esse tipo de coisa. Nós trabalhamos, nós pagamos contas, nós exercemos a nossa vida aqui, mas a nossa missão principal não é essa. E enquanto nós não estivermos conscientes da nossa missão, nós vamos viver uma vida extremamente enfadonha, cansativa, triste, abatida. Tudo vai ser cansativo para nós, o nosso trabalho vai ser cansativo, cuidar da casa vai ser cansativo, o casamento para muitas pessoas vai ser cansativo, criar filhos para muitas pessoas vai ser cansativo. Por quê? Porque ainda não entendeu a missão. Se você entender a missão, seu casamento nunca mais vai ser cansativo, porque como esposo ou como esposa, você foi chamado para ser uma pedra viva dentro desse casamento. Como pai ou como mãe, nunca mais a sua vida vai ser cansativa. Seus filhos não vão ser mais fonte de cansaço para você, como você pensa. Ai, como é cansativo criar filhos. Não, nunca mais. Sabe por quê? Porque você vai entender a sua missão. A minha missão é levar a mensagem da salvação para os meus filhos. Eu levo a mensagem sendo exemplo e pregando, das duas formas. Não adianta você só pregar para o seu filho se você não for exemplo. E não adianta só ser exemplo, você também precisa falar, você também precisa liberar palavras de vida, a mensagem do evangelho para os seus filhos. O seu trabalho nunca mais será enfadonho. Você vai trabalhar com a missão.
tudo que eu faço como se fosse ao Senhor. Senhor, quem que o Senhor quer que eu leve a mensagem aqui? São todas as pessoas? Amados, porque às vezes Deus nos direciona a uma pessoa lá no nosso ambiente de trabalho. E a gente começa a orar por aquela pessoa. A gente começa a dedicar a nossa vida em prol da salvação daquela pessoa. Você já imaginou você saber que você está sendo usado para levar salvação para aquela vida e de repente você ver aquela vida sendo salva? Amados, esse é o desejo de Deus. Deus enviou Cristo Jesus para a salvação dos homens. Nós temos vivido uma vida muito egoísta, amados. Nós nos frustramos e nos decepcionamos demais porque levamos uma vida muito egoísta, achamos que a nossa vida é sobre nós. Ei, nós pertencemos a um reino. Nós pertencemos a um reino e o nosso rei tem uma missão. Isso não significa que a nossa vida então vai se tornar chata. Então eu só sirvo para levar a palavra de salvação. Amados, a palavra diz que enquanto nós estamos vivendo debaixo da confiança, do temor a Deus, porque viver debaixo da confiança e do temor a Deus é viver a nossa missão, é viver aquilo que Deus deseja que nós vivamos. E nós já vimos aqui que é o quê? É sermos colaboradores dele, é sermos os embaixadores de Cristo, é sermos as pedras vivas para a edificação da casa espiritual que o Senhor está construindo. Quando nós nos posicionamos assim, quando nós vivemos de fato a missão de Deus, o resultado será que nós viveremos uma vida próspera em todos os aspectos: financeiro, espiritual, emocional, familiar. Por quê? Porque essas são as recompensas para todo aquele que confia plenamente no Senhor. Se você lê Provérbios capítulo 3, se você lê Salmo 112, por exemplo, você vai ver que esse é o resultado. Se você vê o Salmo 1, você vai ver que esse é o resultado de viver de fato em Deus e para Deus. Nós vamos prosperar em todos os nossos caminhos, mas nós precisamos entender que a nossa missão não é simplesmente adquirir riquezas nesse mundo aqui. Não! A nossa missão é sermos pedras vivas na edificação da casa de Deus. O Senhor conta comigo e conta com você. Talvez você diga assim: Catiane, eu não sei nem por onde começar. Olhe, talvez aquele ente querido, aquele familiar seu que você está vendo que está indo a passos largos para o inferno. Decida: eu não quero ver a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha irmã, o meu filho, a minha filha, o meu sobrinho, a minha sobrinha. Eu não quero ver ele indo para o inferno. Eu vou me posicionar como pedra viva para levar salvação para essa pessoa. E comece a orar, a interceder. Nós temos desprezado demais essa arma espiritual que é a oração, a intercessão. Nós falamos assim: eu já fiz tudo, só me resta orar. Deveria ter sido o contrário. Você deveria ter feito a primeira coisa, orar. Por quê? Porque quando nós oramos, nós vamos recebendo a direção de Deus para fazer algo a mais. Se o Senhor quer que nós façamos algo a mais, é na oração que nós vamos recebendo esse discernimento, esse entendimento. A primeira coisa que nós precisamos fazer é o quê? É orar, é interceder. E amados, não sei você, mas eu já tive essa experiência e eu tenho visto essa experiência ao meu redor, que Deus tem usado pessoas, não só a mim, mas Deus tem usado pessoas ao meu redor que têm se posicionado e dito assim: eu não aceito a minha família indo para o inferno. Eu não aceito a minha mãe, eu não aceito meu irmão, eu não aceito a minha irmã, eu não aceito. Eu vou me posicionar em oração. E essa pessoa se posiciona em oração e a família tem sido resgatada. A família tem sido trazida para Jesus num posicionamento. Num único posicionamento. Por quê? Porque entendeu a missão, está consciente da missão. Amados, e quando nós estamos conscientes da nossa missão, nós
começamos a ficar contentes, alegres, satisfeitos. Sabe, a gente começa a ficar grato. A gente para de murmurar, de reclamar, de ficar olhando apenas para o próprio umbigo. Ah, amados, que eu e você entendamos que nós fomos escolhidos, como está escrito ali em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 2, que Deus nos escolheu de acordo com o seu pré-conhecimento por meio da obra santificadora do Espírito Santo. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ah, amados, nós nascemos de novo, fomos regenerados, estamos em Cristo Jesus por um propósito. Por um propósito, e enquanto estamos aqui nessa terra, o objetivo é que nós anunciemos essa mensagem maravilhosa. Nós anunciamos, como eu já mencionei, vivendo e falando. Não é só falando e não é só vivendo. São as duas coisas. Mas muitas vezes, o falar, ele vai ser mais eficaz na nossa oração, na nossa intercessão. Nós vamos nos posicionando como filhos de Deus, como pedras vivas, e começamos a clamar e a interceder, e as coisas começam a se mover ao nosso redor, as coisas começam a acontecer. Ah, amados, que eu e você nós entendamos isso de uma vez por todas. Sabe, que a gente pare de querer levar essa vida tão egoísta. É que muitas vezes nós só pensamos em nós mesmos. Ah, se eu estiver bem financeiramente, se a minha família estiver bem, tá tudo ok. Não, amados, nós fomos feitos, chamados por Deus, como pedras vivas na edificação da sua casa espiritual. Nós já pertencemos a Deus. E a Bíblia nos garante que enquanto nós cremos no Senhor, nós não seremos envergonhados, não seremos confundidos. Então, se você está passando por um momento difícil e pensa assim, como que eu vou viver essa missão de ser instrumento de Deus para a salvação das pessoas, se eu tô aqui vivendo uma situação tão difícil, tão complicada? Pare um pouquinho de olhar só para o seu umbigo e creia no poder de Deus. Enquanto você olha para Cristo e se sujeita à missão dele, ele cuida de você, ele protege você. Você não vai ser envergonhado, você não vai ser confundido. Você só precisa crer, você só precisa confiar e você só precisa se sujeitar à missão de Deus. Não queira viver outra missão. Lembra do exemplo do casamento que eu dei? Se você não se sujeitar à missão de Deus, a sua vida não vai prosperar. Mas se você se sujeitar à missão de Deus, do jeito que você está, onde você está, talvez você esteja vivendo um momento extremamente difícil. Ao invés de olhar para você, comece a olhar para alguém que você sabe que está perdido e comece a orar por essa pessoa. Comece a interceder por essa pessoa. Comece a pedir a Deus, Deus, me mostra uma forma de abençoar essa vida, de ser um instrumento de salvação, de vida para ela. Me ajuda, Senhor. Me ajuda nas palavras, me ajuda nas atitudes. Eu quero ser essa pedra viva que está levando vida para essa pessoa. Ao invés de olhar só para você, mude um pouquinho e comece a orar, comece a interceder, comece a pedir a Deus, Deus, eu quero ser instrumento de bênção para a vida das pessoas. Me mostre alguém que eu possa ajudar. Mostre-me alguém para que eu ore. Mostre-me alguém para que eu interceda. Mostre-me alguém para que eu tenha uma atitude de generosidade. Sabe, amados, quando a gente começa a viver assim, a sermos conscientes da missão, o Senhor mesmo vai alinhando todas as coisas, o Senhor mesmo vai organizando todas as coisas da nossa vida. Por quê? Porque nós vamos começar a prosperar em tudo que nós fizermos quando nós estivermos completamente alinhados com o Senhor, sujeitos a Ele em tudo, sujeitos em obediência, sujeitos à missão dEle, vivendo plenamente com Ele, para Ele, por meio dEle, porque é para isso que nós fomos chamados, amados. Nós pertencemos a Deus, que eu e você estejamos conscientes da nossa missão. Nós somos pedras vivas, nós somos embaixadores de Cristo. Pare de ter uma visão e uma mentalidade tão egoísta, tão egocêntrica. Deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus usar você como um instrumento
para salvação, um instrumento de vida, um instrumento de construção, um instrumento de edificação. É para isso que nós existimos, é para isso que nós fomos chamados, é para isso que Deus nos resgatou, nos regenerou. Não é em vão, amados, não é para vivermos uma vida egoísta, medíocre, não, mas é para sermos os instrumentos de Deus para que as pessoas sejam salvas. Esse é o desejo de Deus. Quando o apóstolo Paulo vai escrever para Timóteo, ele diz: ore, suplique por todos os homens, porque isso é agradável a Deus. O nosso Senhor deseja que todos os homens sejam salvos. Nós sabemos que, infelizmente, nem todos serão. Por quê? Porque não depositarão a sua fé, a sua confiança em Cristo Jesus. Mas o nosso papel é nos colocarmos como um instrumento, como um canal de Deus para levar vida e vida abundante para as pessoas. Que eu e você possamos nos posicionar assim, que nós deixemos de lado essa mentalidade tão egoísta que só pensa em nós mesmos e nos nossos próprios negócios, que nós possamos pensar um pouco mais no outro, naquelas pessoas que muitas vezes estão dentro da nossa própria casa, muitas vezes são da nossa família e nós não oramos, não intercedemos, não clamamos por elas. Nós não nos colocamos à disposição de Deus para sermos instrumentos de vida para essas pessoas. Que eu e você nós possamos mudar o nosso posicionamento. E enquanto nós nos mantemos conscientes da missão, e enquanto nós nos sujeitamos a Deus para viver essa missão, Ele mesmo vai cuidando de todas as coisas para nós. E os nossos caminhos vão sendo prósperos. Depois você lê Provérbios capítulo 3, depois você lê Salmo 112, depois você lê Salmo 1, e você vai ver que quando nós nos posicionamos em confiança, quando nós nos alinhamos com Deus, Ele mesmo faz com que os nossos caminhos prosperem em todas as áreas, em tudo. Por quê? Porque os planos de Deus para nós são bons planos, amados. Nós só precisamos nos alinhar com Ele. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensino, obrigada pela tua mensagem. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda, Pai, a deixar essa mentalidade tão egoísta, tão egocêntrica. Nós queremos ver como o Senhor vê. Pai, nós já somos teus, já pertencemos a Ti, não precisamos viver angustiados, aflitos, porque o Senhor sabe do que nós precisamos. A tua palavra nos garante. Se um pai humano que é falho, se um filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra. Imagine o Senhor. Imagine o Senhor sabe do que nós precisamos e o Senhor cuida de nós. Então, que eu e os meus irmãos, nós comecemos a olhar para a sua missão, Pai, de salvar as pessoas. O Senhor já fez uma obra completa de salvação, mas as pessoas precisam receber essa mensagem e o Senhor não estabeleceu os anjos para levar essa mensagem, o Senhor estabeleceu a nós. O Senhor estabeleceu a nós. Nós somos aqueles que levam a mensagem da salvação. Nós somos as pedras vivas que o Senhor quer usar para a edificação da sua casa. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e comecemos a viver sujeitos à sua missão, confiando plenamente no Senhor, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem provê todas as coisas que nós precisamos. E enquanto confiamos no Senhor, enquanto prosseguimos na missão, o Senhor vai cuidando de todas as coisas. Ah, Pai, ajuda a mim e aos meus irmãos a vivermos mesmo a vida que o Senhor conquistou para nós. Nós fomos regenerados para uma viva esperança e queremos que aqueles que estão ao nosso redor também sejam participantes dessa viva esperança. Então, nos ajuda a nos colocarmos em submissão ao Senhor, como canais, como instrumentos mesmo do Senhor para levar salvação, cura, libertação. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos de fato sermos os seus embaixadores, sermos colaboradores do Senhor para ver vidas sendo salvas, Pai. Nos ajuda nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.